pessoal, vamos aqui para nossa terceira aula, né, que é sobre granulometria do solo. A granulometria corresponde à classificação do solo com relação ao tamanho do grão que compõe esse solo. Quando a rocha passa por um processo de decomposição ou por intemperismo, seja ele químico ou físico, né, ela tende a reduzir esse a pó. E esse pó ele é encontrado na natureza, né, em blocos, né, em torrões, e esses torrões formam o solo. O solo, ele, aqui nesse ensaio que a gente verificou na última aula, quando você faz o SPT, você pode ver que ele é classificado, né, ou em argila, ou em areia, ou em pedregulho, ou em silt. Nesse caso aqui a gente está classificado como argila arenosa, ou seja, ele tem uma parte que é de argila e a outra de areia. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai verificar como se define, né, quais são os limites que definem quando o solo ele é argiloso, ou ele é arenoso, ou ele é siltoso, ou ele é composto por pedregulho ou pedras, né? Bom, a textura é a característica que define, né, a propriedade que define o tamanho das partículas. Quando você está falando em argila ou silt ou areia, você está falando em textura do solo, que é o tamanho do grão que compõe o solo. Quando você fala em textura da parede, você está falando que naquela aspereza da parede, você está trabalhando com uma condição que pode ser observada pelo tato. Nesse caso aqui do solo, nem sempre é assim. Existem, para você fazer a definição do tamanho do grão do solo, é preciso de ensaios específicos que vão definir qual é a granulometria desse solo. Bom, então a granulometria é o estudo da distribuição das partículas do solo, né, do tamanho dele, e a análise granulométrica é o processo, né, que faz esse estudo. Então, para a gente ter uma noção melhor do como isso é feito, a gente precisa, no primeiro momento, ver quais são as normas que são trabalhadas, né? Existem várias normas que trabalham isso, essa granulometria. No Brasil a gente trabalha com a 6502, que faz essa classificação. A análise granulométrica é feita pela 7181, que descreve o método de ensaio, e a ISO 2395, né, /3310 /6, né, descrevem as peneiras e os requisitos técnicos para fazer essas peneiras. Para vocês, deixa eu voltar aqui, para vocês fazerem essa granulometria, como que ela funciona? Primeiro você vai pegar uma quantidade de solo, uma amostra, no caso lá coletada lá do ensaio do SPT, diversas camadas do solo de estudo, né? Você vai colocar ela em peneiras e vai fazer a agitação dessas peneiras. E aí você vai classificar, né, esse solo, vai observar a quantidade que fica retida em cada peneira. Então aqui as partículas maiores vão ficando até que sobra, né, as partículas menores do solo. E aí, de acordo com o tamanho dessas partículas, você vai definir se ele é argiloso, se ele é siltoso, se ele é arenoso. A ABNT ela classifica, né, de acordo com o tamanho das partículas em milímetros. Então, se você vier aqui e você vai perceber que de 0 milímetros até 0,002 milímetros, não é em centímetros nem metros, não, é 0,002 milímetros. O diâmetro do solo ele vai ser constituído por argila. Passou disso daí, vem o silt de 0,002 até 0,06 milímetros, chamado de silt. De 0,06 até 0,2 vem a argila, a areia, e de 0,2 até 60, né, de 2 até 60, desculpe, vem o pedregulho. E aí dentro dessas, né, dessas
desses espaços aqui, você tem areia fina, areia média, areia grossa e o mesmo pedregulho. Pedregulho fino, pedregulho médio, pedregulho grosso. De 0,06 até 0,2 você tem areia fina. De 0,2 a 0,6 você tem areia média. E de 0,6 até 2 você tem areia grossa. Além da ABNT, que a gente trabalha aqui, né, que é utilizada em solo nacional aqui no Brasil, nós temos a norma americana, a STM, nós temos a ASHTO, que é para o estudo de a classificação, né, de solos rodoviários, e nós temos a IMT também, que é um método internacional que classifica, né, os solos de acordo com a granometria, com diâmetros específicos. Perceba aqui, pessoal, que cada um tem uma mudança, né, de tamanho de acordo com a sua norma específica. O solo maior, quando o solo ele é de 1000 milímetros, ou seja, aí de 1 metro até 200 milímetros, que é em torno de 20 centímetros, ele é classificado como matacão, que tem como característica, né, esse tipo de solo, de rocha, que tem, a gente pode dizer, né, que é redonda, assim, que encontrar na natureza nesse formato, que é muito comum no nosso cerrado brasileiro. Os matacões, eles são, a gente pode falar que são blocos de solo, né? São partículas de solo em um tamanho muito avantajado. E eles interferem diretamente, né, na engenharia. De que forma, né? Primeiro, quando a gente fala em perfil de sondagem, se você fizer um furo de sondagem em um determinado local, e aí tiver um bloco de matacão na frente, né, como a gente pode ver aqui, ó, você tem uma sondagem mais profunda e encontrou 2 matacões aqui. Isso pode ser enganador. Então, por isso que é interessante que se quiser fazer, né, vários furos dentro do local, levando a uma medição errada, né, traçando, olha, aqui a gente tem uma interpretação errada do perfil geológico de sondagem. Encontrou-se aqui 2 matacões na frente e os matacões eles ficam soltos aqui dentro do terreno, eles não trazem estabilidade para a rocha. Aqui em taludes também, às vezes se estiver construindo uma rodovia e aí faz o corte na rodovia, pode ser que esse bloco de solo aí, né, essa rocha, basicamente, que a gente pode classificar assim, se desprenda do solo e aí desça ladeira abaixo e pode gerar algum problema no outro ponto. Não sei se vocês já viram, né, um vídeo de um bloco de rocha que desce ladeira abaixo, quase acerta uma caminhonete aí, tem na internet, depois podem procurar. Passa bem próximo a caminhonete. Aquilo é uma espécie de matacão. Na terraplanagem, né, são obstáculos que complicam e atrasam o serviço, porque você precisa fazer retirada desse material, né? E em sondagem podem, né, como eu já disse aqui para vocês, podem gerar leituras erradas, porque o martelo pode bater aqui e aí o investigador pode achar que já chegou na rocha, na verdade não chegou foi no matacão. Depois vem a pedra de mão, ou pedra amarroada, né, que vai de um limite de 200 milímetros até 60 milímetros. Ele é muito utilizado para fazer gabiões que tem ali no córrego Mutuca. E também pode ser utilizado para fazer hip-raps, que são gabiões que protegem, né, as barragens das ações das ondas. Pedra marroada vem de marrão. Marrão era um instrumento que era utilizado para quebrar pedras, né, antigamente. Então, por isso que se fala, né, pedra marroada. A gente vem com o pedregulho, tá aqui, né, do canto esquerdo da tela. O pedregulho ele vai de 60 a 2 milímetros, né? Então entrou aí o cascalho, né, que é o nosso cascalho, e também
as britas. Tem a areia grossa, areia média e areia fina. Então esses aqui são solos, né? Esses solos, pedregulho e areia, são chamados, são solos granulares. Você vai encontrar ele quando você pressionar com a mão, eles vão se espalhar. Os solos grossos, eles têm como característica, a gente chama, né, na engenharia, que é uma característica, o coeficiente de atrito. Esse solo, quando você comprime ele é muito cheio de vazios, então ele vai se comprimir, ele vai reduzir, né, o seu volume até um determinado momento. Quando ele chega as suas partículas que estão formadas encontram umas com a outra, vão criar um atrito. Esse atrito dá resistência ao solo. No entanto, ele não tem coesão. O que é a característica de coesão? Coesão é a característica que faz com que o solo grude um no outro. Ele cria uma espécie, né, de ligação química que faz com que ele se desprenda. Isso é muito comum, por exemplo, na argila. A argila, ela tem coesão. Suas partículas são muito pequenas que geram uma ligação química que faz, né, com que a argila se une. Mas a argila não tem coeficiente de atrito. Então, se você pegar um solo argiloso, molhar ele vai formar lama. Quando você pressiona a lama, o que acontece? Ela se deforma. Quando a gente pega solos grossos como pedregulho e areia, isso não acontece. No entanto, ele também não tem essa capacidade de se unir. E aí, entre a areia e a argila, nós temos o silt. O silt, né, como vocês podem ver aqui, o silt ele é um solo fino, não plástico e sem coesão. Então ele não tem essa capacidade também de se unir, de criar ligações. E também não é plástico, ou seja, ele não tem essa capacidade de se moldar de acordo com a pressão. Já a areia, sim, ela tem essa condição, né, de se reunir e criar coesão. Então, olha, professor, isso é importante saber. Por que motivo? Olha, quando você vai fazer, por exemplo, obras de barragem, geralmente obras de barragem, nós temos barragem de terra, né, especificamente, nós temos aqui, ó, esse número 2, o número 2 é o maciço. O maciço, geralmente, ele é formado por solos argilosos, mas totalmente argilosos? Não, de maneira geral, não. Por quê? Porque a argila em si, ela não tem uma resistência, né, à compactação. Em outras palavras, se um carro estivesse passando aqui, ó, no topo, no número 9, o que iria acontecer se fosse somente solo argiloso? Ele poderia, né, gerar uma força e ela iria se mover. Por quê? Porque essa parte aqui de onde eu estou passando o mouse, né, o número 2 aqui do talude de montante, ela está com presença de água. E aí essa água, ela infiltra aqui por dentro da terra, porque é um maciço, né, é um maciço que é de solo, não é de concreto. Ela vai ter uma certa permeabilidade e vai chegar aqui, ó, nessa parte amarela, que é o filtro de areia. E a areia, por ela ter um nível de vazios maior, ela vai receber essa água e vai conduzir ela para um outro ponto, né, de jusante, e isso vai trazer uma estabilidade maior para a barragem. Então, os dois, se você perguntar, olha, qual que é o solo ideal? O solo ideal é aquele solo que tenha, né, uma presença, uma quantidade, uma porção de argila e uma porção de areia ou pedregulho, porque ele vai ter a condição de coesão que dá a impermeabilidade, que faz com que a água não infiltre rapidamente aqui pelo maciço, e também vai dar atrito, que vai fazer com que
esse maciço de terra aqui não se deforme com ações, né, seja do peso próprio do maciço, seja por outras carregamentos, seja pelo volume, né, pela pressão da água que está sendo conduzida aqui na barragem. Mas quando a gente fala de filtro, o filtro deve existir a presença de argila no filtro? Não, não. O filtro ele é formado ou por pedregulho ou por areia, porque a principal função dele aqui é conduzir, fazer a retirada dessa água que está sobrecarregando o aterro e levar ela para o fundo e descarregar aqui, ó, do lado de jusante, ok? Bom, pessoal, o ensaio granulométrico ele é feito de duas formas, né? Primeiramente, você vai pegar aquela série de peneiras, vai colocar o solo aqui em cima e aí vai ligar esse aparelho aqui que é chamado de agitador. O agitador ele vai fazer o mesmo processo que a gente faz com a mão. Ele vai agitar, criar aqui um movimento para que o solo que está aqui por cima vai descendo, né, até na parte de baixo. Então começa da peneira mais grossa, né, para a peneira mais fina até chegar no fundo. Só que chegou um determinado momento que as partículas são tão pequenas que não tem como mais você peneirar. E aí, geralmente, né, depois que passou pela areia, que esse solo vai se tornar silt. E aí, então, a gente usa um ensaio que é um ensaio de sedimentação, que é utilizado essa pipeta aqui. Você usa um floculador e aí mede a velocidade com que esse solo ele vai se decompor. Então, quanto maior são as partículas de solo, mais rápido, maior o peso delas, né, mais rápido ela vai chegar no fundo da pipeta. Então aí você consegue classificar de acordo com o tamanho. É um ensaio mais complexo, né, mais difícil de se fazer do que o outro, né, que usa as peneiras, mas as peneiras têm essa limitação, né? Ela mede somente até a peneira 200. Cada peneira ela tem uma malha, né, ou chamado de mesh. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a peneira de 3,16 polegadas, temos a peneira de 1 polegada, e aí mede, né, esse tamanho aqui, ó, mede-se o tamanho da quantidade de polegadas. E aí percebe se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela vai ser a peneira número 7. Quando a gente vem para 3,16 polegadas, ela tem uma peneira maior, né? Então a gente mede somente o tamanho do mesh. Então a classificação daqui, ó, começa não, existem peneiras com valores maiores, né, mas no modo geral a gente trabalha, né, com essas, né, já trabalhando de pedregulho para baixo. Começa com uma peneira de 3 polegadas, ela tem uma abertura de 76 milímetros, né. Aqui, lembrando que a partir de 60 milímetros que vai ser pedregulho. Então antes, essa daqui ela mede somente pedra. A partir de 2 polegadas, aí vem a de 1,5, 3 quartos e 3 oitavas. Até aqui a gente estamos falando do que? Nós estamos falando da abertura da malha. Passou dela, nós temos a peneira número 4. Quer dizer o quê? Que para cada uma polegada que eu for trabalhar aqui, ó, eu vou ter 4 aberturas de malha. E é assim por diante. Então a cada uma polegada eu vou ter 8, depois eu vou ter 10, depois eu vou ter 16, depois eu vou ter 30, 40, 50, 200. Então a peneira 200 significa o quê? Que a cada uma polegada que eu tiver aqui de medição da peneira, eu vou ter 200 aberturas. E a abertura, né, que é essa distância aqui, ó, de uma malha para outra, na peneira 200 vai ser de 0,075 milímetros. Essas peneiras, né, como a gente trabalha com elas, a gente vai fazer o peneiramento. Aqui tem um exemplo de como é feito, né, o processo de sedimentação.
né? Eu não vou explicar como que é feito esse ensaio agora, porque leva um certo tempo. Vou só falar dos resultados, né, que são obtidos, né, com o ensaio. E um dos resultados é a curva granulométrica. A curva granulométrica, ela é um gráfico, né, em escala logarítmica, ou seja, você tem aqui 0,001, vai para o 0,0010, vai perdendo uma casa após a vírgula até chegar ao número 100. E o que a curva granulométrica faz? Ela mede a quantidade, né, de solos. Como que isso é feito? Você tem aqui, ó, na parte inferior, isso 0,001, 0,10, 0,1 é o diâmetro das partículas de sólidos que a gente encontra a partir da abertura das peneiras. Então você faz o levantamento faz o peneiramento, você vai verificar a quantidade de solo que vai ficando em cada peneira, e aí você vai somar essas porcentagens de solo que vão ficar, vou transformar em porcentagem e vai somar essas porcentagens. Então, dentro desses limites aqui, ó, de 0,01 até 0,02 é a argila. Quantos por cento de uma amostra de solo que ficou aqui que é caracterizado como argila? Quantos por cento que é caracterizado como silt? E o mesmo pergunta você faz, né, para os outros. Então, ver a quantidade de solo que ficou em cada uma das peneiras, e aí verifica em que local está situada essa peneira. Ó, vamos fazer um exemplo para ficar bem mais claro. Vamos imaginar que você pegou 1000 gramas de solo, né, e colocou para ser peneirado. Então, a primeira peneira que vai passar, você vai peneirar a peneira de 3/8 aqui. Ela tem uma abertura de 9,52 milímetros. E ficou, né, retido nessa peneira 7 gramas. Aí na número 4, né, na peneira número 4, ficou 20 gramas. E assim por diante. Até que chegou na última peneira, que a última peneira é a peneira número 200, aquela que tem abertura de 0,074 milímetros. Então nessa ficou, né, 71 gramas. Aqui parou-se o processo de peneiramento, e o resto que sobrou, que é o fundo aqui, você retira ele e vai fazer um ensaio de sedimentação. No ensaio de sedimentação, partículas aí você já não tem mais peneiramento, o próprio, né, laboratorista que vai definir qual é a granulometria que vai ser estudada. Então, partículas de 0,075 foram 62 gramas. E assim por diante, 0,0537, 0,018, 70, 0,015, 98, 0,25, 0,001, 25. Perceba que a abertura, né, a granulometria é do maior para o menor. E aí, se você somar todos esses valores aqui, vai chegar ao valor de 1000 gramas, ou seja, 1 quilo de solo, né, calculado. Seguindo, você tem que ver qual a porcentagem, né, retida de cada solo. Então, se eu pegar aqui, 7 gramas, representa quantos por cento, né, aqui tem 1000 aqui embaixo, que ficou apagado. Fica quantos por cento, né, representa quantos por cento de 1000. Então, você vai pegar 7 dividido por 1000, que significa que é igual a 0,70%, ou seja, 7% representa 0,70% de toda a massa peneirada, toda a massa ensaiada aqui. Em seguida, 20 gramas representa quantos por cento de toda a massa ensaiada? Então, 20 dividido por 1000. E aí você vai fazer cada valor aqui, peneirado, você vai verificar qual é a porcentagem. No final, se você somar todos esses valores, tem que encontrar quanto? 100%.
A próxima coluna é a quantidade, né, a porcentagem retida acumulada. O que é a porcentagem retida acumulada? Você vai pegar, vamos imaginar que você tinha 1.000 gramas, não é? E foi ensaiado, você pegou esses 1.000 gramas ou 1 quilo e botou nessa peneira. Então, quanto que passou, né? Quanto que foi peneirado? Foi peneirado, né? 993 gramas. Passou por essa peneira. E ficaram quantas peneiras aqui? Só 7 gramas. Então, o retido foi de quê? Foi de 0,70. O próximo... dos 9.993 993 que passaram, ficou o quê? Mais 20 gramas. Então passou aqui, ó, passou 973. Foi o que passou. Só que a porcentagem acumulada, eu vou colocar aqui somente os 2%? Não, você vai somar os 2% mais o 0,7%. Quando eu venho para a próxima aqui, ó, eu vou somar 2,70 mais 2%, 2,30 e eu tenho 5%. Faça a mesma coisa, 5 mais 3, 8. 8 mais 5,80, 13,80, até chegar a quem? A 97,50 mais 2,50 eu obtenho quem? 100%, ou seja, 100% é a quantidade, né, de solo que foi acumulado nessas peneiras. A porcentagem que passa é justamente o contrário. Você tem, olha, se passou, fiz o peneiramento, passou 993 gramas aqui, ó, nessa primeira peneira, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar qual é a porcentagem que passou nessa peneira. Então vai ser 100%, não é? Ou seja, os 1.000 gramas menos a 0,73. Então, vai ficar quem? 100 menos 0,70 dá 99,30. Venho aqui e faço o mesmo para outra. Olha, passou, foi 100 menos quem? 2,70. Então, dá 97,30. E assim por diante, chega até no final. Na última ensaio de sedimentação, teve alguma partícula que passou? Não teve, porque era fundo. Então, logicamente, ela vai ser 0. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou criar um gráfico, né, onde eu vou pegar as aberturas aqui da BNT, ou seja, os diâmetros de cada partícula, né, e vou fazer uma relação com a porcentagem que passa. Então eu tenho, olha, desse lado eu tenho a porcentagem que passa, tá do meu lado direito aqui, ó, faltou colocar o nomezinho, mas aqui do lado direito é a porcentagem que passa, e embaixo, né, são as peneiras ou o diâmetro das partículas. Então você vê aqui, olha, que vou começar aqui do maior para o menor. Na peneira 9,5, né, eu tive o que? 99,30 foi o que passou. Então eu coloco aqui, ó, na peneira 4,8 foi 97,30. E aí coloco aqui, ó, 97,30. Então é assim que é feito, né, esse ensaio de granulometria. Fiz isso, eu vou traçar, né, a minha curva granulométrica. Essa daqui é a curva granulométrica. Feito, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que definir qual é a quantidade, né, de solo qual é o tipo de solo, né, dessa curva granulométrica. Então, olha, a pedra, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que 60 milímetros. O nosso limite aqui do nosso solo estudado é de 9,52, ou seja,
ele está abaixo de 60 milímetros. Então, lógico, não vai ter pedra. O pedregulho ele fica entre 60 e 2. Então, olha, 9.2 está entre 60? Tá. E o 2 é o nosso limite aqui, ó. Então, o que você vai ter que fazer? Entre 9.2 e 2, que é o nosso limite, 60 e ele vai entrar entre 62, você vai ter que pegar esse somatório, né, 0,7 mais 2, mais 2, 30 mais 3, e vai chegar a 8%. Está aqui classificado como pedregulho. Essa é a porcentagem de pedregulho do nosso solo estudado. De 2 milímetros até 0,06, a gente classifica como areia. Então eu tenho aqui, ó, 1,19 até 0,074. Então, 1,19 até 0,074 está entre esse intervalo de 2 milímetros e 0,06. Então, ele é classificado como areia. Se você somar aqui, ó, 5,8 mais 7,2 mais 7,8 mais 10,20 mais 11,20 mais 7,30, você vai chegar a um somatório total de 49,30 de areia. Então, 49% do nosso solo estudado ele é formado por areia. O restante vem de 0,06 até 0,02 é silt. Então, aqui, ó, 0,05, 0,35 até 0,02 é silt. E de 0,18 até 0,01 entra como argila. Silt 23,40 e 19,30 para argilas. Soma aqui, ó, 7 mais 9,80 mais 2,50. Chegou no valor de argila. Professor, por que a peneira número 10 é considerada como pedregulho e não como areia? Porque a peneira ela estabelece que o limite para passar aqui é de 2 milímetros. Então, se o solo for abaixo de 2 milímetros, ele vai passar. Se não, ele vai ficar superior. Ou seja, ele pode ser de... qual que é o tamanho que ele vai ter? Ele vai ter, na peneira, o que vai ficar retido lá, né, o solo retido, vai ter entre 2 e 2,38. Então, ele não vai passar. Se ele não vai passar, significa que ele não é areia. Para ele ser areia, ele tem que ser menor do que 2. Então, é por isso que o limite aqui é de 2 milímetros para pedregulho. A gente chegou nesses valores, né? Agora, como que a gente vai fazer a classificação? Você vai ter que ir lá na BNT 7250, né? E aí você vai criar aqui uma nomenclatura para esse solo. Nós temos aqui, olha, areia, silt e argila. Nós temos esses três, são os três principais solos aqui. Quando a areia vem primeiro, né, ela vai ficar areia. Se no solo tiver apenas areia e silt, vai ser uma areia siltosa. Nesse caso aqui, se a gente vier, né, para a nossa classificação aqui, qual foi o solo que teve maior porcentagem? Foi areia. Então, logicamente, ela já vai ser uma areia. Esse vai ser nossa primeira classificação. Então, ela vai ser areia siltosa ou areia argilosa, né? Ela vai entrar em uma dessas 5 classificações. Se a quantidade maior de solo fosse o silt, a gente viria para na segunda coluna. Se fosse a maior quantidade fosse a argila, a gente viria para a segunda coluna. Bom, a gente já definiu que é areia. Então, essa primeira parte aqui já está feita. Nós temos uma quantidade de areia, de silt? Temos a quantidade de argila? Também temos. Qual que é maior? A quantidade de silt é maior. Então, ela vai ser uma areia, o quê? A areia siltosa. Como a gente tem uma areia que a quantidade de argila e de silt são representativas, né? Então ela vai ficar como areia silto-argilosa.
Caso os parcelados sejam iguais, adota-se a seguinte ordenação, né? Então aqui, olha, argila, areia e silting são o exemplo de classificação. Então, quando a fração comparecer com menos de 5%, usa-se o termo com vestígios. Tiver entre 10, usa-se como pouco. Então, aqui a gente tem o que? Nós temos o pedregulho, né? Então, vai ser o que? Com pouco pedregulho. Se a presença de pedregulho for entre 10 e 30, acrescenta-se com pedregulho. Além disso, acrescenta-se com muito pedregulho. Bom, aqui, só voltando aqui uma correção, pessoal, como o pedregulho não é maior do que 10%, então ela não vai entrar com pedregulho. Vai ficar somente só com essa classificação. Então, olha, vem aqui. Nós temos aqui nossas classificações, alguns exemplos aqui, né, que são trabalhados, depois vocês podem analisar, mas a areia é a maior, então ela vai ser areia. O silt vem em segundo lugar, então fica silt argilosa. O pedregulho, ele tem como ele não é maior do que 10%, ele não vai entrar. Temos também, né, o triângulo de Ferret. O triângulo de Ferret ele faz uma classificação com base, né, nesses três, né, utilizando os três lados, né, areia, argila e silt. A areia sempre aqui, ó, de cima para baixo, né, conforme a figura está aqui do lado, né, da chave. Você tem que seguir essas orientações que estão aqui na chave. E a argila sempre aqui na horizontal e o silt, né, sempre em direção do silt para a argila. Tem que seguir esse procedimento. E qual que é a diferença desse... Esse aqui é uma forma alternativa de classificação também, né, em relação à NBR, mas ele tem uma diferença. Aqui ele não considera o pedregulho. Então eu somei aqui o pedregulho do nosso ensaio, então ficou 49 mais 8 dá 50 e aproximadamente 58%. Se eu vim aqui, ó, coloquei 58, ó, próximo aos 60, e que vai em direção ao 40. Eu tenho vindo aqui da argila, né? A argila está em torno de quase 20% e a areia, o silt, está em torno de 23%. Então, quando eu faço traço, eu encontro esse ponto de acordo aqui, né? De encontro entre os três, e ele ficou como areia siltosa. Também a gente pode classificar em função da nossa curva granulométrica, o nosso solo em uniforme, né, em bem graduado ou mal graduado. O uniforme é quando ele tem o tamanho das partículas do mesmo, né, praticamente da mesma dimensão. Bem graduada é quando ela começa bem menorzinho e vai aumentando. E mal graduada é quando ela apresenta, né, deformidades, aqui, descontinuidades na graduação. Como que é feito isso? O coeficiente de uniformidade é que vai definir se o nosso solo ele é mal uniforme ou, né, bom uniformemente. Como que é feito isso? Você vai pegar aqui o diâmetro da nossa curva a 60% e vai dividi-lo quando ele tiver ao diâmetro de 10%. Eu vou mostrar mais na frente, vocês vão entender um pouquinho. Quando esse resultado, né, de D60 dividido por D10 for menor do que 5, é um solo uniforme. Se ele for de D60 por D10, né, se ele for entre 5 e 15, é um solo mediamente uniforme. E se for maior do que 15, é um solo não uniforme. Então, ele vai apresentar essa característica aqui, que é um solo que ele não é uniforme. Ele apresenta diferenças de tamanho de grãos. O coeficiente de curvatura, né, serve para dizer se ele é bem graduado ou mal graduado. Então, vai ser o diâmetro ao quadrado
30%, o diâmetro dividido pelo diâmetro de 60% e o diâmetro de 10%. Se ele for entre 1 e 3, maior do que 1 e menor do que 3, ele vai ter o quê? Vai ser bem graduado. Se ele for menor do que 1, né, e maior do que 3, então ele vai ser mal graduado. Então, para ser bem graduado, tem que estar entre 1 e 3. Se for diferente disso, você vai ter um solo, né, que não vai satisfazer algumas condições. É importante, né, estudar isso, né, a graduação do solo, porque se você pegar um solo que é mal graduado, você pode não atender à correta satisfação da sociedade. Quando a gente fala em filtro, o filtro ele pede que a areia ela seja bem graduada, que o coeficiente, né, de graduação dele seja entre 1 e 3. Já o coeficiente de uniformidade não seja maior do que 20. Caso isso, né, caso essa areia ela apresente um coeficiente de uniformidade maior do que 20, ela não vai servir para fazer o filtro de areia, que é um dos elementos da barragem. O mesmo que a gente tem que apresentar solos bem graduados para fazer gabião, né? Porque senão você vai ter uma estrutura que com a mesma uniformidade das pedras, ela não vai conseguir resistir às ações das ondas, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo de como fazer o ensaio. Você vai vir aqui, ó, a 60%, olha, a porcentagem que passa até 60%. Vem aqui, traça, chega até a curva. Chegou na curva, você vai descer e vai ver qual que é o diâmetro, né, encontrado. Então aqui, olha, nós temos 0,1, o próximo deve ser o 0,02. Então o diâmetro é 60, 0,195. A 30%, traço aqui, chego na reta, desço e encontro o diâmetro de 30%, 0,10,81. A 10%, faço a mesma coisa, 0,01, 0,02, então 0,0272. Então, o coeficiente de uniformidade D60 dividido por D10 dá, né, 0,195 dividido por 0,0272 é igual a 7,3. Então, esse solo, né, é um solo que, vamos botar aqui, é um solo mediamente uniforme. Então, o seu ele deu que é mediamente uniforme. E a graduação, né, o D30, que é o valor que a gente encontrou, dividido por D60 e D10, é igual a 2,2. Está entre esse valor que então apresenta a curva suave, um solo bem graduado. Nós temos outro exemplo, né? Aqui você já tem um valor inferior a 1, então esse solo já não é um solo ele é um solo mal graduado, porque o coeficiente, né, de graduação dele deu abaixo de 1. E mostra aqui a diferença, porque, como eu disse para vocês, eu acabei me esquecendo de colocar aqui, mas essa porcentagem que passa aqui fica desse lado. Então, eu vim aqui, traço essa reta até um diâmetro de 60 e encontrei 0,28. Esse aqui é o meu diâmetro, o meu D60. O meu D30, traço aqui a reta até a minha curva, né, granométrica, e encontrei o diâmetro de D30, 0,013. E faço a mesma coisa, D10, encontro o meu diâmetro de 0,017. Então, D10, 0,017, D30, 0,03, D60, 0,28. Divido aqui D60 por D10, 0,28 por 0,017, encontro 164,7. Então, esse solo é um solo não uniforme, ele não apresenta uma uniformidade no tamanho dos grãos. Quando a gente vem aqui, né, divide, joga na fórmula do coeficiente de conformidade, encontramos, né,
0,55. Deixa eu só corrigir aqui. Esse valor deu 0,355. Olha assim. Então ele é um solo, né? Ele é um solo que está mal graduado. Deixa eu corrigir. Está mal graduado. Solo mal graduado, porque ele é inferior, né, a 1. Bom, pessoal, no geral isso daqui, qualquer dúvida me envie, né, no WhatsApp. É o conteúdo da prova. Isso daqui, então, estudem por ele e